Vai dar errado. Alguma coisa na sua vida vai dar errado. Mesmo você planejando, mesmo você fazendo tudo certo, você desejando que tudo dê certo, algo vai dar errado. A nossa vida, ela é marcada por altos e baixos, por momentos de alegria e tristeza, por vitórias e por lutas. Se tudo na nossa vida desse certo, que gosto teríamos, né, ao alcançarmos uma grande vitória? Qual seria a recompensa para as nossas vidas se tudo fosse apenas calmaria, se tudo fosse apenas paz? E muitas vezes nós não estamos preparados para lidar com as circunstâncias quando algo dá errado, quando alguma coisa dá errado, não é mesmo? Eu acredito que eu não sou a única nessa história, né, que já passou por situações na vida que de fato não imaginava que aquilo poderia dar tão errado como deu. Eu tenho vários testemunhos para contar, né, nesse sentido. Dentre eles, acho que o mais forte de todos, né, na minha vida em particular, foi a perda da minha irmã. A perda da minha irmã mais velha, Natália. Eu jamais imaginaria que a Natália morreria primeiro que eu. Né? Nos meus planos, nos meus sonhos, como se isso fosse, né, dentro do meu controle, nós duas iríamos envelhecer juntas, também junto com a minha irmã mais nova, Angélica, e nós enterraríamos os nossos pais, nós passaríamos, né, pela velhice deles juntas, mas não foi assim, deu errado, o meu plano deu errado. E aí, o que fazer quando o nosso plano dá errado? Quando as coisas não saem da forma que nós planejamos? A nossa tendência é querer fugir da situação. A nossa tendência é querer perder a nossa fé, querer questionar a Deus, querer nos revoltar. A nossa tendência muitas vezes é ter a nossa fé abalada. Mas o que eu quero falar para você aqui hoje? Não é isso que Deus quer de você. Quando algo na sua vida der errado, quando algo na sua vida sair do seu controle, não é isso que Deus quer para você. E eu quero compartilhar com vocês um texto hoje que está aqui em Mateus, no capítulo 8, a partir do verso 23, e diz assim: Entrando ele no barco, está se referindo a Jesus, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A gente ouve muito essa passagem, né, essa passagem bíblica, ressaltando-se o fato de que Jesus acalmou a tempestade, de que Jesus fez cessar aquela tempestade que estava atormentando aquelas pessoas ali no barco. Mas hoje eu quero te mostrar uma outra história. Jesus estava no barco com os discípulos. Foi ele que conduziu a todos até o barco. Mas o fato de todos estarem ali na presença de Jesus não impediu a tempestade de chegar. E não foi uma tempestade simples. Aqui na palavra diz que foi algo que realmente deixou a todos atormentados, com medo, né? Eles até pensaram que iam morrer, né? Eles acordaram Jesus, faça alguma coisa, nós vamos morrer. Foi algo que realmente mexeu com a emoção, mexeu com as estruturas. Eles não tinham como parar aquilo. E chegou a entrar água no barco. A palavra diz. Veja bem, mesmo que a gente tenha Jesus na nossa vida, mesmo que a gente ande com Jesus, que a gente tenha Deus no nosso coração, isso não impede as tempestades de chegarem até nós, as dificuldades de chegarem até nós. Mas a grande diferença é, o que eu faço quando a tempestade chegar? Eu vou pular do barco? Vou deixar Jesus para trás? Eu vou sair correndo da situação de qualquer maneira, desesperado? Não. O que nós temos que fazer nesse momento? A primeira coisa é, eu preciso organizar esse ambiente.
porque eu não posso deixar esse barco afundar. Eu preciso fazer minha parte para que esse barco não afunde. E o que os discípulos, né, provavelmente fizeram aqui? Correram para tirar a água do barco, né? Porque se ficasse entrando água, de fato iria afundar, em alguma hora iria afundar. Então eles ali naquele desespero, tirando a água do barco, foram acordar Jesus no susto. Mas não, nós precisamos fazer as coisas com serenidade. Nós precisamos respirar e buscar em Deus, Senhor, aonde está o equilíbrio que eu preciso buscar para minha vida, para que esse barco não afunde? Seja aonde é que essa tempestade afetou você. Aonde é que você precisa alinhar com Deus a sua vida, para que essa tempestade não venha afundar o seu barco? Faça a sua parte. Se for uma ajuda médica, procure uma ajuda médica. Se for uma ajuda psicológica, procure uma ajuda psicológica. Se for resolver um conflito, um problema familiar, resolva isso. Não deixe que essa circunstância de tempestade naufrague o seu barco, mas esteja atento para resolver aquilo que está nas suas mãos e no seu controle diante dessa situação. E mais, né, eles foram acordar Jesus. E o que eu tomo de lição aqui, né? Esse acordar Jesus, na verdade, é a nossa oração, porque também não adianta só fazermos as coisas aqui e buscarmos fazer tudo com o nosso braço, com a nossa força, não. Sozinhos nós não vamos conseguir manter esse barco navegando. Nós precisamos chamar Jesus para a nossa vida, nós precisamos clamar a Jesus nesse momento da tempestade. Então que nesse dia você possa despertar o Senhor Jesus para o seu barco, para a sua situação, para que Ele possa, com as suas palavras de amor e graça, fazer cessar a tempestade. Somente Ele tem o poder de dar o fim àquilo que vem muitas vezes para nos desestruturar, nos desestabilizar, para tirar a nossa paz. Somente Jesus tem esse poder. Então nunca se esqueça de orar, nunca se esqueça de apresentar a Jesus a sua situação. Porque tenha certeza, assim como Ele fez com os discípulos, Ele vai também fazer essa tempestade passar, essa tempestade acalmar. E enquanto isso não acontece, enquanto Jesus está dormindo no seu barco, que você possa crescer com essa circunstância, com essa situação, que o amadurecimento do Senhor venha sobre a sua vida, que você consiga contemplar, não só a dificuldade, mas que você consiga contemplar aonde Deus está me levando com tudo isso, para onde Deus está me despertando com tudo isso. Que o seu coração esteja aberto para sobreviver às tempestades e glorificar o nome de Deus em sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.